Qual é o maior predador da Terra? O leão ou o tigre? Existe muita curiosidade em saber qual desses dois felinos é o mais forte e poderoso. O leão ou o tigre? Bom, em registros antigos, na Roma Antiga, existem relatos de confronto entre essas duas espécies. Segundo esses relatos, o tigre, na maioria dos casos, saiu vitorioso. O tigre é maior e mais forte que o leão, mas isso não necessariamente quer dizer que ele vai sair vitorioso em todos os combates. Até mesmo porque as armas destes dois animais são bem similares. Os confrontos na natureza são praticamente impossíveis, se levando em conta que eles vivem em habitats diferentes. Mas já ocorreu confrontos no cativeiro. Infelizmente, até pelo instinto sádico e cruel do ser humano. Já vi alguns estudos, com uma certa controvérsia, falando que o leão, pelo fato de possuir uma juba, ele teria uma proteção natural contra um possível ataque de tigres. Eu particularmente acredito que pode ser uma vantagem, mas nada muito efetivo. Leões normalmente vivem em bando, são mais sociáveis, e tigres são mais solitários. Normalmente, nesses confrontos, o que eu percebo é que o leão ele é mais intimidador. Ele busca mais a intimidação e parte para o combate, mas muito mais querendo proteger o seu território, porque é assim que ele vive, Normalmente o leão ele defende o bando. A principal função de um leão é defender o bando, defender as leoas. Então, normalmente nessas interações, o que eu percebo é que o leão ele parte muito mais para um confronto para afastar qualquer invasor. O tigre, como ele é mais solitário, o que eu percebo é que ele evita mais os confrontos, mas quando ele entra no confronto, ele parte, na maioria das vezes, para decidir o combate, para matar o seu opositor. Normalmente com uma mordida na garganta para sufocar, para asfixiar o seu inimigo, da mesma forma como ele faz com as suas presas. Assim como o leão também, a maioria dos felinos abate as suas presas com uma mordida na garganta, na traqueia, visando asfixiar a morte por asfixia. Temos que levar em consideração que, apesar de serem animais similares, que possuem garras retráteis, que utilizam mordidas na garganta, o tigre é maior e mais pesado que o leão. E obviamente que isso é uma vantagem. Tirando essa questão do peso, a forma de ambos lutares podem ter algum tipo de diferença, mas são diferenças pequenas. A forma de ataque e de defesa dos felinos, normalmente são bem similares, são bem parecidos. Se você visualizar um leopardo, ou um puma, ou um tigre, ou um leão, ou uma onça, normalmente eles se defendem e atacam de forma parecida. Lógico que a onça ela tem uma mordida muito forte, considerando o seu tamanho e peso, e que muitas vezes também morde o crânio das suas vítimas e mata as suas vítimas também por esmagamento do crânio. Mas tirando isso, normalmente os felinos eles atacam e subjugam de uma forma bem similar, agarrando e buscando a mordida decisiva para asfixiar o seu inimigo ou sua presa. Então essa questão de falar qual é o melhor felino, qual é o mais forte, se é o leão pelo fato de ser o rei das selvas, ou o tigre por ser muitas vezes considerado aí um caçador supremo, por ele viver solitário, nós estamos falando de animais com uma similaridade muito grande e que o quesito idade, força e tamanho é o que vai fazer a diferença significativa num confronto.
Eu sei que existe muita literatura falando de confrontos em que o tigre saiu vitorioso, e existem também relatos de casos em que o leão saiu vitorioso. Isso serve para evidenciar que qualquer um desses dois predadores estão em forças proporcionais, tá? Que o que vai fazer a diferença realmente é o tamanho do indivíduo e o peso e a idade em que aquele animal se encontra, se um está saudável ou se o outro não está saudável. Mas são animais bem similares, como todos os felinos. São os dois maiores felinos que existem. Se você tem alguma opinião, se você quer comentar alguma coisa, se você discorda, se você concorda, comente aqui embaixo, deixe o seu like, compartilhe, e aí vamos trazer mais desses temas aqui para o canal, tá ok? Obrigado e até a próxima.